O Island, o sucessor moderno e controverso do X11, não é mais experimental no ambiente Cinnamon. Mas o que isso realmente significa? Algumas pessoas falam sobre o fim do X11 e uma adoção total do Island. Só que a verdade, como sempre, é mais complexa e, francamente, muito mais interessante. O que o Mint está fazendo é construir um caminho seguro para você, usuário, decidir qual servidor gráfico vai usar no seu computador. A questão não é mais se o X11 vai morrer. A questão é o quão certo vai dar o Island no Linux Mint. Mas isso não significa diretamente que o X11 esteja abandonado. Pelo menos não para muitos usuários. E pessoal, antes de continuar o vídeo, deixa eu dar uma mensagem rápida aqui. Se você quer ir mais a fundo no Terminal Linux, eu criei um curso completo. São aproximadamente 20 aulas que vão desde a navegação básica até filtros avançados. Seed, sort, grep, cut e tudo mais. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Aproveitem, pois está em preço de lançamento. Porém, quando todas as aulas terminarem de sair, o preço sobe. Então, corre lá, clica no link e aproveite o curso. Se você acompanha o mundo Linux, provavelmente já ouviu falar da guerra entre o X11 e o Island. É uma batalha que se arrasta há mais de uma década, com uma disputa técnica e até filosófica sobre como os pixels devem ser desenhados na sua tela. De um lado, temos o X-Window System, ou X11, nascido nos anos 80, ainda antes do Linux. Ele é a base sobre a qual praticamente todos os desktops Linux foram construídos. Ele é robusto, é universalmente compatível, mas carrega o peso de quase 40 anos de remendos e adaptações. Do outro lado, temos o Island, que foi projetado do zero para se tornar um desktop do século XXI, prometendo mais segurança, uma performance mais fluida e o fim de alguns problemas crônicos. A sua implementação tem sido um caminho um tanto tortuoso e cheio de incompatibilidades e frustrações. Enquanto distribuições como Fedora e Ubuntu mergulharam de cabeça no Island já há muito tempo, tornando padrão nas suas principais edições, o Linux Mint permaneceu como um bastião do X11. A sua filosofia sempre foi a estabilidade acima de tudo. A seção Island no Mint existia, mas estava escondida atrás de um rótulo assustador, experimental, um aviso claro para o usuário que experimentasse. Mas isso mudou. Numa recente atualização do desenvolvimento, a equipe do Linux Mint anunciou uma mudança estrutural. Com a próxima grande versão do ambiente de trabalho Cinnamon, a etiqueta experimental será removida do Island. Isso não é apenas uma mudança de nome, é uma declaração. O Mint está dizendo ao mundo que, após anos de trabalho intenso, sua implementação do Island atingiu um nível de maturidade que a equipe considerou quase o mesmo nível do X11. Mas, como dito antes, isso não significa que o fim do X11 está próximo, especialmente no universo Mint. Explorando um pouco mais as diferenças entre os dois gigantes e explicando que essa transição é tão complexa, vamos analisar o que funciona, o que ainda não funciona e por que o Mint adota uma estratégia tão cautelosa. Começando pelo anúncio, pessoal. Em junho de 26, Clement Lefebvre, o líder do projeto do Mint, publicou em uma das suas habituais atualizações do blog, entre várias melhorias, havia uma seção que fez toda a comunidade prestar atenção. O Island. Ele escreveu que, após um trabalho intenso, a equipe chegou a um ponto que a experiência com o Island parece sólida e quase ao mesmo nível do X11. A consequência direta foi a decisão que a próxima versão do Cinnamon, o suporte ao Island, deixará de ser considerado experimental. É crucial entender o peso dessa declaração vindo da equipe. O Linux Mint construiu a sua reputação com a base numa abordagem conservadora e focada totalmente na estabilidade. Ao contrário de outras distribuições que atuam na vanguarda, muitas vezes expondo seus usuários a bugs em nome da inovação, o Mint prefere esperar um pouco. Eles observam, testam e só adotam uma nova tecnologia quando tem certeza que está pronta para o usuário comum, aquele que simplesmente quer um computador que funcione, sem grandes incômodos. E esse talvez seja o ponto mais importante. O Mint deixou claro que tanto o X11 como o Island serão totalmente suportados. E crucialmente, o X11 continuará sendo a seção ou API gráfica padrão. Isso significa que ao instalar a próxima versão do Mint, o sistema continuará iniciando com o X11. O Island estará sempre lá, disponível como uma opção de primeira classe no login, mas a escolha será totalmente sua. Essa abordagem contrasta fortemente com a de outros projetos, que mudaram para o Island há vários anos, o tornando padrão, mas também causando uma certa frustração aos usuários que o hardware não suportava. O Mint, fiel à sua filosofia, escolhe um caminho diferente, criando uma coexistência dos dois ambientes. Eles investiram um tempo considerável para chegar até aqui.
As notas de desenvolvimento revelavam uma lista impressionante de correções, problemas de posicionamento de menus, prevenção do roubo de foco, inúmeros cenários de crash foram corrigidos. Eles reescreveram componentes-chave, como protetor de tela, agora compatível com ambos sistemas, e melhoraram o suporte para múltiplos monitores. Portanto, a grande notícia não é que o Mint está abandonando o X11. A notícia é que o Wayland no Cinnamon amadureceu a ponto de ser considerado uma alternativa séria e estável. Isso é a combinação de anos de desenvolvimento silencioso, um esforço para trazer a modernidade do Wayland sem sacrificar a estabilidade que é a marca registrada do Mint. E para a gente entender essa transição, pessoal, precisamos voltar um pouco no tempo, até 84, nos laboratórios do MIT, onde nasceu o X-Window System, hoje conhecido simplesmente como X11. Sua idade é a chave para entender tudo. O X11 foi projetado numa era onde a computação era radicalmente diferente. Os computadores eram máquinas caras e centralizadas, executados através de terminais burros. A grande inovação do X11 foi a sua arquitetura, que permitia com que cada cliente tivesse sua própria tela. O servidor X apenas controlava o hardware, e a aplicação do cliente simplesmente enviava uma instrução do que ela queria naquele momento. Essa arquitetura foi genial na época e incrivelmente flexível, dominando o mundo do Unix e do Linux por décadas. No entanto, para os desktops modernos, essa força se tornou uma fraqueza. Hoje, cliente e servidores estão na mesma máquina. A comunicação em rede se tornou um intermediário desnecessário. O servidor X virou um faz-tudo. Ele gera janelas, processa input, lida com fontes, tudo passa por ele. Além disso, com os desktops modernos vieram os efeitos visuais, sombras, transparências, animações. Para isso, foi necessário remendar a arquitetura existente. Ele funciona como um anexo, intercalando as janelas, aplicações e efeito, depois entregando a imagem final ao servidor X. Isso adiciona uma certa latência e complexidade na comunicação. Mas o ponto que talvez mais impacte aqui seja a questão de segurança. Devido à sua arquitetura, onde a confiança era um dado adquirido, o isolamento entre aplicações é fraco por natureza. Teoricamente, uma aplicação maliciosa poderia se conectar ao servidor X e espiar o que acontece em outras janelas. Obviamente, sistemas modernos têm várias camadas de proteção. No entanto, o problema fundamental reside na arquitetura. A segurança do X11 foi adicionada depois, ela não faz parte da sua fundação. E finalmente, o maior legado dele também é a sua maldição. 40 anos de existência significam 40 anos de software, drives e ferramentas construídas sobre e para ele. Ferramentas de captura de tela, aplicações de acessibilidade, utilitários de automação, muitos dependem do modelo aberto do X11. Mas, se ele é um ancião dos mainframes, o Wayland é o prodígio da era dos smartphones. A sua história começa em 2008, quando o desenvolvedor da Red Hat olhou para a complexidade do X11 e se perguntou se não poderia fazer melhor. O resultado foi o Wayland, que não é um servidor gráfico com Shorg. Essa é a primeira distinção crucial. O Wayland ele é um protocolo, um conjunto de regras que dita como uma aplicação, o cliente, deve se comunicar com o responsável por desenhar a tela, o compositor. O software que implementa essas regras é o compositor Wayland. O Milter, no caso do Gnome, Kiwin, no caso do KDE, e Muffin, no Cinnamon do Mint. A filosofia central do Wayland pode ser resumida na sua ambição original. Cada frame é perfeito. O objetivo é eliminar de vez o screen tearing e garantir animações fluidas. Para isso, a arquitetura é radicalmente mais simples, garantindo uma maior segurança por design. No Wayland, o isolamento é regra. Cada aplicação vive na sua própria bolha. Por padrão, uma aplicação não tem como ver o conteúdo de outras janelas, ou sequer interceptar mouse e teclado ao qual não é destinada. Um keylogger não pode simplesmente rodar e começar a espiar. E para funcionalidades, como captura de tela, o Wayland usa portais seguros. A aplicação tem que pedir permissão a você, o usuário, que está sempre no controle. Mas essa modernidade tem um preço. A arquitetura do Wayland quebrou décadas de compatibilidade. A transparência de rede desapareceu, e ferramentas antigas simplesmente pararam de funcionar. É por isso que a sua adoção foi tão lenta. Para mitigar esse problema, foi criada uma ferramenta genial chamada X-Wayland. É, na sua essência, um servidor X11 completo, que roda como uma aplicação Wayland. Quando você executa uma aplicação antiga, o X-Wayland traduz a sua comunicação para o protocolo Wayland. Funciona muito bem como uma ponte de compatibilidade. Podemos dizer então, pessoal, que o Wayland é uma visão do futuro. Ele é mais limpo, eficiente e seguro. No entanto, ao romper com o passado, se criou um fosso de compatibilidade que demorou mais de uma década para podermos passar. E é isso que o Linux Mint esperou tanto.
Mas deixando um pouco a teoria de lado, temos que falar também de como isso se comporta para o usuário comum. No dia a dia, o que se pode notar na diferença entre o X11 e o Island no Cinnamon? O maior pesadelo do X11 e uma das promessas mais brilhantes do Island é usar um monitor com resolução diferente da sua tela, em um notebook, por exemplo. O X11 trata todos os monitores como uma única tela gigante, tornando o escalonamento por monitor quase impossível de fazer de forma limpa. O Island resolve isso de forma arquitetônica. Cada monitor é uma saída independente, permitindo que o compositor aplique um fator de escala diferente em cada um. Você pode ter seu notebook a 200% e um monitor externo a 100%, e o texto vai ser nítido em ambos. E para quem usa o computador para jogos, já ouviu falar que Nvidia e o Island não se misturavam. Pois bem, isso já é coisa do passado. A Nvidia acabou de ceder e implementou suporte ao GBM. O Linux Mint menciona especificamente a aceleração por hardware via GBM. Isso é gigantesco. O GBM é um padrão da comunidade de código aberto para funcionar com o driver proprietário da Nvidia e o padrão do Island. Mas a nuance é fundamental. Dizer que o problema está resolvido é um certo exagero. O suporte melhorou drasticamente, mas a experiência ainda pode variar um pouco. Uma nova tecnologia chamada Explicit Sync está sendo implementada para resolver problemas persistentes de artefatos na tela. Mas, se você tem uma GPU AMD ou até mesmo as novas Intel, sua experiência no Island provavelmente será excelente, pois diferente da Nvidia, não houve uma resistência ao se encaixar com esse novo padrão. E pessoal, para encerrarmos o vídeo, vamos entender para qual público seria qual tipo de servidor gráfico. O Island serve muito bem se você tem múltiplos monitores com diferentes escalas, e valoriza a máxima suavidade e ausência de qualquer tipo de bug visual. Também se você usa um hardware moderno da AMD ou Intel, ou Nvidia sabendo dos riscos, e a sua principal preocupação é a segurança. Mas você pode permanecer no X11 se o seu fluxo de trabalho depende de aplicações ou scripts antigos, se você usa um hardware muito antigo ou drivers problemáticos. Valoriza a máxima compatibilidade ou vê a sua configuração atual simplesmente funcionando sem dores de cabeça. Pessoalmente, a única máquina que eu tenho aqui com Linux Mint, que eu uso no curso, está rodando o X11, e está rodando muito bem, sem problemas. Eu uso apenas um monitor junto do meu notebook, e ok, não vejo grandes dores de cabeça nele. Então pretendo permanecer no X11, pelo menos para essa máquina faz muito sentido, não tem por que mexer em algo que está ganhando. Mas aí está a grande beleza. Hoje podemos escolher no Linux Mint qual vai ser o servidor gráfico. Se o Island der algum problema, você pode simplesmente voltar ao X11. E é esse o objetivo do Linux Mint, ser realmente muito estável para o usuário final. E bom pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Peço por favor que deixe seu like e se inscreva no canal. E é isso aí, até uma próxima, valeu!